E fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês, galera. E hoje nós vamos falar de Arcadia Quest, trazido aí pela Galápagos Jogos para o Brasil. Um Dungeon Crawler aí que eu gosto muito, tá inclusive na minha lista do top 3 que nós fizemos aí no canal. E hoje eu vou estar explicando todas as regras do Arcadia Quest no padrão Matilha, detalhadinho para que você possa ter total compreensão das regras desse jogão. Então não esquece de deixar o like para fortalecer o nosso canal. Se inscreve aí, ativa o sininho para continuar recebendo todo o conteúdo que a Matilha está produzindo. Segue a gente também lá no Instagram, nós temos bastante conteúdo por lá. Fazemos enquete também lá no Instagram. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos lá para a mesa, vamos abranger todos os detalhes das regras do Arcadia Quest. Aqui já na mesa, então, vamos começar o nosso vídeo de regras do Arcadia Quest, tá, galera? Hoje eu vou tentar aí tá explicando todas as regras do Arcadia Quest para vocês. Vamos fazer isso, é claro, no padrão Matilha Board Game, tentando aí dar o máximo de detalhes possíveis, né, para que você possa aí compreender a regra muito bem. E também, caso você esteja aí ponderando para comprar o jogo, você vai conseguir conhecer ele por completo, né? Nós não gostamos aqui da ideia de só dar uma pincelada nas regras, né? Só passar ali aquele básico do básico. Já aproveita e deixa no comentário o que você acha a respeito disso. Se a Matilha continua com esse vídeo de regra nesse padrão, né? Um vídeo mais longo, porém mais completo. Ou se vocês preferem, né, aqueles vídeos basicão mesmo, aonde nós falamos da regra só de uma forma rápida, né? Ou melhor, pincelada, dizendo assim. Enfim, bora lá então começar a explicar aqui as regras do Arcadia Quest. Para nós falarmos aí das regras do Arcadia Quest, vamos fazer uma visão geral aí, né, rápida do jogo, tá? Vou fazer uma visão geral rápida. O Arcadia Quest, ele consiste em os jogadores, cada um monta o seu clã, tá? A sua guilda. Essa guilda normalmente tem 3 personagens, você vai poder escolher até 3 personagens para você controlar. E os jogadores vão jogar uma série de campanha, né? Ou seja, você vai jogar aí o modo campanha. O jogo possui um modo episódico, porém eu não aconselho, tá? Você consegue realmente aproveitar o jogo quando você joga ele no modo campanha. E os jogadores vão jogar esse modo campanha, coletando aí, né, bônus, né, prêmios que são concedidos por mais mortes, por mais moedas, por menos mortes, na verdade, né? Por mais moedas coletadas, por títulos recebidos na missão. E no final dessas 6 missões que compõem uma campanha de Arcadia Quest, aquele jogador que tiver acumulado mais medalhas vai ser aí o jogador vencedor, né? Ou o jogador campeão. Então como é que funciona? Bom, galera, então como que funciona aqui, né, a escolha do cenário? A gente pode ver que a gente tem aqui o que o jogo chama de círculo exterior, tá? Que são essas linhas laranjas aí nesse mapa. E aí os jogadores no primeiro cenário vão entrar em comum acordo, né, e vão escolher o primeiro cenário que eles vão jogar. Depois disso, o jogador vencedor é quem escolherá os próximos cenários. Então os jogadores terão que fazer 3 cenários, tá, do círculo exterior. Após completar os 3 cenários do círculo exterior, eles vão passar para o círculo interior, onde tem essas bordas vermelhas aqui. E aí eles vão escolher 2 cenários do círculo exterior para completar. E após completar os 2 cenários do círculo interior, eles vão então para a última missão, que é o Templo do Amanhecer Crepuscular, aonde eles estarão aí tentando matar o Lorde Presas. E aí colocando fim à campanha. E eles vão ver qual foi o jogador que marcou mais pontos. E esse jogador, então, será considerado o jogador vencedor em Arcadia Quest. Os jogadores, então, pessoal, juntos, eles vão aí fazer a escolha das suas guildas, tá? Cada um vai escolher uma cor de cartela de guilda aí, né? Aqui eu separei a cartela da guilda da raposa, que é a vermelhinha. Os jogadores vão, então, escolher a sua guilda predileta.
E após isso eles vão escolher os personagens que vão compor a sua guilda. Essa escolha dos personagens pode ser feita de diversas formas, tá, galera? Se todo mundo não souber ainda muito bem como funcionam os personagens, dá para perfeitamente cada um ir lá, né, e escolher o personagem que queira. Porém, se a galera já conheceu os personagens, é bom fazer aí algum sistema de draft, né, onde os personagens vão rodando na mão de todo mundo e cada um vai escolhendo um, para ninguém não montar uma guild aí que, vamos dizer assim, muito overpower. Então, dessa forma, né, eu separei aqui alguns personagens. Suponhamos que nós montamos a guilda aqui com esses personagens. Escolhido então, né, os personagens aí que vão compor a sua guilda em Arcadia Quest, vamos passar aí para a explicação de como é que funciona a carta, né, do personagem, para você conseguir ter condição aí, né, de identificar todos os elementos que compõem a carta de um personagem. Vamos pegar aqui, né, o nosso exemplo, vamos pegar o Johan como exemplo, tá? Nós vamos ter aqui o primeiro valor que está aqui nesse escudinho, que é o escudo do personagem. Quando o personagem for sofrer ataque, né, ele vai ter direito de rolar uma quantidade de dados aí para se defender, que são chamados de escudo, igual ao número aqui que está expresso na carta do personagem. Nesse caso, né, o nosso Johan aqui teria 3 pontos de escudo. Depois, né, nós vamos ter o coraçãozinho, que indica aí a vida, o quanto de dano esse personagem pode sofrer antes de ele ser derrotado. O Johan aí então tem 3 pontos de vida. E aqui uma habilidade especial, onde cada personagem possui uma, o que torna todos os heróis aqui em Arcadia Quest personagens assimétricos. Após isso, todos os jogadores deverão receber 5 cartas, tá? Que são as cartas iniciais, tá, pessoal? As cartas iniciais são essas cartas aqui compostas por esse fundo cinza, né, escrito inicial, né? O fundo cinza aqui que está escrito inicial vão ser todas as cartas iniciais que vão compor a sua guilda. Cada personagem, cada jogador, na verdade, vai receber aqui então 5 dessas cartas, tá? As 5 cartas que eles vão receber, eles vão ter que distribuir na guilda deles da maneira como eles queiram. Após cada jogador ter escolhido aí as suas guildas, então, chegou o momento dos jogadores escolherem um cenário que eles vão querer jogar, né? Para isso, os jogadores vão localizar o livro de cenários, tá, pessoal? Existe um livro de cenários que vem aí com o jogo e é através desse livro que os jogadores vão escolher qual cenário eles vão jogar. Aqui com o livro de cenários em mão, então, os jogadores vão fazer aí o setup, tá, da partida. Eu não vou entrar no detalhe do setup aqui no Arcadia Quest, tá, pessoal? Porque é bem intuitivo. É só seguir a montagem aí estipulada aqui no livro do cenário. Então você vai para particularmente encontrar, né, as tiles necessárias aqui que você precisa, configurar ela de acordo com o diagrama mostrado, posicionando todas as peças aí e respeitando aí as áreas iniciais de cada jogador de acordo com o número de jogadores, que é onde cada jogador vai começar a sua partida. Bom, galera, vamos explicar aqui agora então, né, um conceito importante aí a respeito do tabuleiro no Arcadia Quest, né? Primeira coisa, toda a arte, né, que tiver em rua aqui, são artes aí que não tem paredes impedindo linha de visão, né? Portanto, os jogadores podem atravessar e passar por essas ruas aí normalmente. Os desenhos, né, no tabuleiro, como por exemplo aqui em cima, né, nós temos alguns barris, aqui nós temos mais um barril, são artes decorativas, tá, galera? O que isso quer dizer? Que elas não impedem a linha de visão. Mas essas paredes aqui em cinza, tá vendo? Onde nós temos aqui fechando várias salas, são paredes, os jogadores e monstros não podem atravessá-las e elas bloqueiam a linha de visão. Portanto, nós temos aí que estar respeitando essas regras, assim como uma porta fechada também bloqueia uma linha de visão e também não pode ser atravessada a menos que um jogador abra isso. Outra coisa muito importante, talvez aí uma das regras mais importantes no Arcadia Quest, é o conceito, né? Vamos pegar aqui o conceito de que o que é um inimigo perto de mim, tá? Temos aqui então o nosso Johan.
e o Johan está neste espaço. O que é considerado perto do Johan? Várias habilidades e vários gatilhos de regra do jogo são ativados devido a essa regra de inimigos perto. Todo espaço perto do Johan é um espaço que esteja adjacente a ele, que não esteja bloqueado por portas ou paredes e nem esteja na diagonal. Portanto, os espaços que são próximos aqui, que estão perto do Johan, são este espaço onde temos um portal, este espaço aqui embaixo, este espaço aqui em cima e o espaço onde temos aqui o nosso arqueiro Goblin. Esses espaços em formato de cruz formam os espaços perto do Johan. Caso essa porta tivesse fechada aqui, por um exemplo, o espaço do portal deixaria de estar perto do Johan. E os espaços aqui em diagonais nunca são considerados perto de um personagem. Explicado aí, então, esse conceito, né, que nós podemos chamar aí de perto de um personagem, nós vamos agora falar de como funciona a sua vez, a sua rodada, o seu turno em Arcadia Quest. Quando chega a vez de um jogador em Arcadia Quest, ele pode escolher entre fazer uma das duas coisas: ativar um personagem ou descansar toda a sua guilda. Caso o personagem escolha descansar toda a sua guilda, ele vai passar literalmente o seu turno, não vai ativar nenhum dos seus jogadores. Ele vai então remover aqui do seu tabuleiro de personagem todos os marcadores aqui de ativação que está nas suas armas e vai deixar completamente limpo, deixando todas as suas armas, magias e equipamentos disponíveis para uso. Outra coisa importante que ele pode fazer quando ele descansa é, caso haja personagens dele que estejam mortos, ele pode retornar esses personagens para o tabuleiro em qualquer espaço que seja perto do jogador que está ativo no tabuleiro. Portanto, ele poderia voltar o vapor aqui, por exemplo, ou em qualquer outro espaço perto do Johan ou no mesmo espaço do Johan. Ou ele poderia retornar também esses jogadores mortos que morreram para a sua área inicial de jogo, que é marcada no livro de campanha aonde a guilda dele começou o jogo. Então, a ação de descansar funciona dessa maneira. Caso o jogador não queira descansar e escolha ativar um dos membros da sua guilda, ao ativar o herói da sua guilda, um jogador vai receber 3 pontos de movimento e um ataque com o herói que ele escolheu ativar. Ele vai poder então aí gastar esses 3 pontos de movimento e depois fazer o seu ataque, ou realizar o seu ataque e depois fazer o seu movimento. Não é permitido que o jogador pique o seu movimento. Por um exemplo, caso o Johan estivesse aqui, ele não poderia andar 1 ponto de movimento, atacar o Goblin arqueiro e após o ataque terminar de realizar outros 2 pontos de movimento. Ele, ao atacar o Goblin arqueiro, perderia os seus 2 pontos de movimento restantes, que também não poderiam ser levados aí, né, para o seu próximo turno ou próxima ativação. Durante o movimento, o personagem ele consegue mover-se para um espaço adjacente que não esteja bloqueado, né? Ou seja, caso o Johan esteja aqui, ele poderia gastar 1 ponto de movimento para andar para cá, ou ele poderia até mesmo gastar 2 pontos de movimento, andando aí os seus quadrados adjacente a cada movimento que ele realiza. O Johan também poderia utilizar um portal. Um jogador que esteja na área que contenha um portal pode gastar 1 ponto de movimento para entrar no portal, podendo então sair em qualquer outro portal de mesma cor no mapa. Caso o Johan estivesse aqui, ele poderia andar 1, gastar um segundo ponto de movimento para estar utilizando um portal e, por exemplo, estar saindo aqui, e depois gastar o seu terceiro ponto de movimento para andar ali para o outro lado. Pontos de movimento também podem ser gastos para abrir e fechar portas. Caso o Johan estivesse ativando, ele poderia gastar 1 ponto de movimento para abrir essa porta. Então ele gastaria seu segundo ponto de movimento para sair. E ele poderia, se quisesse, gastar 1 ponto de movimento novamente para fechar esta porta. Johan também poderia, caso estivesse ativando o seu turno inicialmente aqui, gastar 1 ponto de movimento para fechar essa porta.
quando você começa a jogar o Arcadia Quest, você percebe que às vezes fechar uma porta é uma estratégia muito inteligente. O movimento ele não pode ser realizado através de paredes e portas fechadas e também não pode ser feito por espaços bloqueados. O que são então espaços bloqueados? Cada quadrado aqui que nós temos de um cenário pode ocupar no máximo 2 personagens, tá, pessoal? Eu não posso ter mais de 2 personagens no mesmo espaço. Quando um quadrado está ocupado por 2 personagens inimigos a mim, aquele espaço é considerado bloqueado para mim. Por exemplo, aqui nós temos um arqueiro goblin e um orc saqueador. Este espaço é considerado um espaço bloqueado. Ele impede que o Johan passe por esse espaço e ele também impede que o Johan trace linha de visão para qualquer espaço além deste espaço bloqueado, servindo aí como se fosse uma espécie de parede, entre aspas, sendo necessário que o Johan mate um desses inimigos para que ele consiga atravessar ou traçar linha de visão através deste espaço. Mas, em contrapartida, caso nós tivéssemos a seguinte situação, este espaço aqui está com 2 personagens. Ele não é considerado um espaço bloqueado e sim um espaço ocupado. Por quê? Porque um dos personagens que está nesse espaço é aliado do Johan, ou seja, é membro da minha guilda. Então, este personagem ele concederia passagem para que o Johan pudesse passar por aqui. Mas ainda assim o Johan não poderia parar nesse espaço, pois aí teríamos 3 personagens e isso é proibido nas regras. O mesmo vale caso o Johan quisesse traçar uma linha de visão para a área do orc saqueador, e o espaço está apenas ocupado. O vapor permitiria que o ataque do Johan passasse por este espaço e ele poderia então traçar a linha de visão para atacar o orc saqueador à distância. Após realizar o seu movimento ou antes do seu movimento, o jogador tem direito a um ataque durante a ativação do seu personagem. E é o que nós vamos explicar agora. Como é que funciona o ataque aqui em Arcadia Quest? A primeira coisa que o jogador precisa estar fazendo é estar escolhendo qual arma ele vai utilizar para o seu ataque. Vamos usar o Johan como exemplo. Nós vemos que o Johan aqui ele tem apenas uma carta, que é a espada enferrujada. Portanto, o Johan irá utilizar a sua espada enferrujada. Após fazer isso, o Johan precisa verificar o seu alvo. O Johan está aqui na mesma área do Orc Goblin, né, do Arqueiro Goblin, e ele vai realizar então o ataque no Arqueiro Goblin. O alvo da arma que o Johan está utilizando, que é a espada enferrujada, precisa estar próximo do Johan, pois o Johan está usando uma arma de ataque corpo a corpo, que possui aqui o símbolo da espada. Veja que uma arma de ataque à distância, como por exemplo a magia Drenar Vida, utiliza aí, né, o símbolo do arco, que indica que é um ataque à distância. O Johan então seleciona o seu alvo e vê que o alvo está ao alcance do seu ataque, pois uma arma corpo a corpo pode atacar qualquer inimigo perto de você ou no mesmo espaço em que seu herói esteja. Agora, o Johan deve então exaustar a sua carta de ataque. Ele vai localizar o marcador correspondente à sua guilda e ele vai colocar o marcador de exaustão em cima da carta. Esta carta não pode ser usada novamente até que esse marcador de exaustão saia de cima da carta do Johan, que, como nós falamos, um dos meios de tirar este marcador daqui é fazendo uma ação de descansar ao invés de ativar um personagem. Após exaustado a carta, o jogador então vai montar aí, né, a sua pool ou a sua reserva de dados para este ataque, conferindo o número de dados indicados na arma que ele vai estar utilizando em questão. Né, nós vimos que a espada enferrujada aqui ela vai utilizar 3 dados para realizar este ataque. Caso o Johan tivesse alguns outros bônus provenientes de outras armas e habilidades, ele acrescentaria esses bônus à sua pool de dados. Mas o Johan então irá utilizar 3 dados para que ele possa fazer o seu ataque. A pessoa que está sendo atacada pelo Johan
pode ter direito a se defender. Caso o jogador ou o monstro possua armadura, ele deverá localizar um número de dados igual ao seu valor de armadura. Nós podemos ver aqui que o arqueiro Goblin, ele não possui armadura, ele não tem um valor de armadura, então ele não rolaria nada para realizar a defesa contra o ataque do Johann. Pegado então aqui os seus 3 dados de ataque, o Johann irá rolar esses dados contra o arqueiro Goblin e ele vai procurar por símbolos de espada, né? Nos dados aqui nós temos a face de espada, que simboliza um acerto quando eu estou usando uma arma de ataque corpo a corpo, né? Uma arma que ataca de perto. E nós temos o arco, que simboliza dano quando eu estou usando uma arma à distância, mas não é um acerto quando eu estou usando uma arma corpo a corpo. E o mesmo vale se eu estiver atacando à distância. Uma espada é considerada um erro. Cada arma busca o seu próprio símbolo que está descrito na sua carta conforme você estiver utilizando. E temos aí também a face do famoso ataque crítico. Caso você consiga um ataque crítico, ele já é considerado um acerto e ele vai adicionar aí mais um dado ao seu ataque, ou seja, você vai poder rolar um dado adicional além daqueles que você já rolou para fazer o ataque. Além dos 3 dados que eu role, caso eu tire um crítico, eu vou acrescentar aí, rolar mais um dado aos dados que eu já previamente rolei. Basicamente, o Johann pegaria então 3 dados aqui da sua espada enferrujada e faria aí o ataque contra o Goblin. E nós vimos aqui que o Johann conseguiu aí 3 espadas, o que dá a ele 3 pontos de dano. Ele causaria essa quantidade de pontos de dano aqui no arqueiro Goblin. Vamos explicar aqui como os monstros recebem o dano, né? Se esse ataque tivesse sendo realizado em um jogador, vamos pegar aqui o próprio Vapor como exemplo. Se o Vapor fosse aí um inimigo do Johann e esse ataque estivesse sendo feito contra ele, o Vapor teria direito a rolar 2 dados de defesa. Esses 2 dados de defesa que o Vapor tem direito a rolar seriam rolados. E cada símbolo de acerto que o Vapor conseguisse aqui na rolagem seria reduzido 1 ponto de dano que o Johann causou nele. Nós podemos ver aí que o Vapor teve uma rolagem bem sortuda. Inclusive ele tirou o crítico, que é um acerto de defesa, e permite que ele adicione mais um dado ainda à sua rolagem, que ele adicionaria esse outro dado que agora saiu uma face lisa. Nessa situação, o Vapor deduziria o dano do Johann em 2 pontos. Os 3 pontos que o Johann causou no Vapor seriam diminuídos pelos 2 pontos de armadura e o Vapor levaria apenas 1 ponto de dano, colocando aí na sua ficha de personagem um coração, que é para simbolizar o dano que ele recebeu. No exemplo que nós estamos utilizando aqui do ataque no arqueiro Goblin, nós vamos observar o seguinte: o arqueiro Goblin ele tem 1 coração, isso quer dizer que ele tem 1 ponto de vida. E nós vimos que o Johann conseguiu 3 pontos de dano, o que é mais que o suficiente para matar o arqueiro Goblin. Nós temos outra informação aqui embaixo da carta do arqueiro Goblin, que é esta caveirinha, que nós chamamos de Overkill, né? O jogo traz aí o nome de Overkill. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Se o Johann tivesse conseguido apenas 1 ponto de dano, ele teria o dano suficiente para matar o arqueiro Goblin, que possui 1 de vida. Porém, antes de o arqueiro Goblin ser removido do tabuleiro, ele poderia realizar aí uma ação de vingança contra o Johann, tá, pessoal? Eu vou explicar a ação de vingança e a ação de reação na parte apropriada aqui do vídeo, para nós não ficarmos com muita informação em uma regra só. Ele poderia então realizar aí um ataque de vingança antes de ser retirado e colocado lá no tabuleiro de monstros mortos, né, que nós chamamos aí de cemitério, ou da forma que você quiser, colocando lá no tabuleiro de monstros mortos. Portanto, o Johann, se ele tirasse 2 ou mais, né, podemos ver aqui que a gente tem a caveirinha, o número 2 na caveirinha, que é o chamado do Overkill, e nós vimos que o Johann conseguiu, ele tirou 3 espadas.
o Johan mataria o arqueiro Goblin sem direito à vingança, né? Ele causou mais dano do que o necessário, deu aquele cortou no meio o arqueiro Goblin, e o arqueiro Goblin não teve nem tempo de reação. Então esse arqueiro Goblin seria colocado direto no cemitério e não faria a ação de vingança. Não se esqueça que quando você elimina um monstro, você recebe aí um valor de moedas proporcional ao que está expresso na carta dele, né? Uma moeda aqui é o que o arqueiro Goblin daria para o jogador que conseguiu matar o monstro. E caso o Johan escolha fazer um ataque à distância, isso mesmo, a habilidade passiva do Johan permite que ele use qualquer arma que seja uma espada. E nós podemos ver aqui que a espada enferrujada é classificada aqui como espada embaixo de ataque próximo, o que permite que o Johan arremesse a sua espada e realize um ataque à distância. Porém, a parte boa dessa habilidade do Johan é que mesmo assim o Johan ainda busca por símbolos de espadas para acertar e não por símbolos de arco, porque o símbolo de arco ele é mais difícil de tirar, tá galera? Tem menos face no dado do símbolo de arco. O Johan então poderia arremessar a sua espada para que ele possa causar dano à distância usando a sua habilidade passiva. Porém, antes de realizar um ataque à distância, o personagem deve verificar uma linha de visão. E nós vamos explicar como é que funciona essa linha de visão. O jogo vem impresso aqui no tabuleiro, no centro do tabuleiro nós temos aqui essa bolinha pretinha que é utilizada, tem em cada área do mapa e ela é utilizada para que você possa traçar a linha de visão e ver se o personagem consegue ou não realizar o seu ataque à distância. Um ataque à distância em Arcadia Quest ele não tem limite de alcance, o limite é aonde a sua visão alcança. Caso o Johan estivesse aqui, por exemplo, e ele quisesse atacar este Goblin arqueiro aqui, este arqueiro Goblin, se ele tiver uma linha de visão limpa para lá, ele pode realizar este ataque, independente da distância que o arqueiro Goblin esteja dele. Mas nós já vimos, né, que um espaço ocupado por duas miniaturas inimigas da minha guilda é um espaço bloqueado. Portanto, nós já podemos ver que o ataque do Johan não passaria por este espaço onde tem duas miniaturas, que é como se houvesse uma parede aqui. Então, eu teria que traçar a minha linha de visão do centro do quadrado onde eu estou até o centro do quadrado onde eu quero atacar. E a linha não pode ser interrompida por nenhum espaço bloqueado, né? Paredes, espaços onde eu tenho duas miniaturas inimigas minhas ou portas fechadas. Então, nessa situação, o Johan não teria uma linha de visão válida para o arqueiro Goblin. Mas ele teria uma linha de visão válida para este arqueiro Goblin e para qualquer um dos dois neste espaço. Quando você traça uma linha de visão na diagonal, né, vamos supor que esse orc está neste espaço aqui e o Johan quer fazer um ataque à distância nele. Quando ele vai traçar a linha de visão do centro do quadrado onde ele está até o centro do quadrado onde está o seu alvo, esta linha não pode passar por dois espaços bloqueados, tá? Neste caso, o Johan não teria linha de visão. Por quê? A linha de visão está passando entre este quadrado e entre este quadrado. E este quadrado está tendo uma porta bloqueando e este quadrado tem uma parede bloqueando o caminho. Portanto, o ataque do Johan não é válido. Caso esta porta estivesse aberta, permitindo aí, deixando esse quadrado livre para que o ataque do Johan passe, o ataque se tornaria um ataque válido e o Johan poderia acertar o orc saqueador aqui dentro. Caso a porta estivesse fechada, o ataque não poderia passar, pois os dois quadrados aqui estão considerando bloqueado a quina por onde o Johan quer atacar. Um ataque à distância pode ser feito na diagonal, mas um ataque de perto, utilizando armas de perto, não pode ser realizado na diagonal, tá galera? Somente na horizontal e na vertical. Quando um personagem, seja ele monstro ou personagem de outro jogador, sofre uma quantidade de dano suficiente para matá-lo,
o jogador que realizou a morte recebe uma recompensa. Caso for um monstro, tá? Como eu já mostrei, você vai pegar aí uma moeda de acordo com a recompensa que o monstro vai estar entregando. Caso for outro jogador, você recebe uma moeda por ter matado um jogador inimigo. E você também deve ficar atento se você completou a missão de matar a guilda inimigo, colocando então o marcador aqui, né, da sua guilda lá no espaço da guilda da qual você matou. E você vai coletar aí uma moeda. O monstro, como eu disse, ele vai lá para o tabuleiro do cemitério, né? Todo monstro morto, ele vai sendo colocado aqui no cemitério. Quando esse cemitério estiver cheio, o próximo monstro que for colocado no cemitério, e o cemitério vai se tornar cheio, como exemplo, vamos aqui imaginar que o Johan matou esse arqueiro Goblin, e esse arqueiro Goblin vai ser colocado no quinto espaço do cemitério. Imediatamente, o jogador que matou o último monstro a ser colocado lá, ele vai parar tudo o que ele está fazendo, vai localizar aqui 2 dados pretos, vai fazer uma rolagem de 2 dados pretos, e ele vai procurar a combinação de símbolo que ele tirou no tabuleiro aonde tenha um ponto de respawn. O que é isso? Nós vamos ter configurados aí no início da missão os pontos de respawn, que sempre tem uma combinação de símbolo. Nesse caso, né, foi um arco e o símbolo do crítico. Esses pontos de respawn normalmente estão distribuídos pelo tabuleiro. Caso haja um símbolo de respawn com o símbolo correspondente ao tirado pelo jogador, o monstro do primeiro espaço vai ser colocado naquele local. Caso não haja, como foi o caso, o respawn de espada e arco não está presente, o monstro é retirado do jogo, ele está fora do jogo. Assim, o jogador em sentido horário, tá? O próximo jogador que iria jogar após o jogador que matou o monstro, também vai rolar 2 dados, vai verificar a combinação tirada, neste caso foi espada e crítico, e vai colocar o próximo monstro na sequência no espaço correspondente ao que ele tirou. Caso o espaço que ele tirou já esteja ocupado, né? Caso um outro jogador tire aqui novamente, por exemplo, a espada e o crítico, e não pode entrar um monstro aqui porque o espaço já está bloqueado, já tem 2 inimigos aqui, o monstro também é retirado e removido do jogo. Quando um personagem da sua guilda ou da guilda de outro jogador é morto, o jogador deve retirar o personagem do mapa, colocar em cima da sua cartela de herói e localizar um Death Token, que é o marcador de morte. Ele vai pegar o Death Token e vai colocar em cima da carta do seu herói. Ele vai colocar um número de Death Tokens na carta do seu herói igual à quantidade de vezes que aquele herói morrer no cenário. Caso o Vapor morra uma segunda vez, ele vai receber um segundo marcador de morte e assim sucessivamente. Quando um jogador de outra guilda morre e ele não é morto por outro jogador que receberia moeda pela morte dele, ele é morto, por exemplo, por um monstro ou por uma armadilha ou por algum outro efeito de jogo, todos os outros jogadores na mesa recebem uma moeda de ouro pela morte daquele jogador. Vamos falar agora da ativação dos monstros aqui em Arcadia Quest. Em Arcadia Quest, os monstros não têm aí uma fase igual a maioria dos Dungeon Crawlers convencional, uma fase onde todos os monstros aí vão agir. Na verdade, em Arcadia Quest, os monstros eles são ativados de 2 maneiras, tá? Por reação de alerta ou por vingança, que é o que nós vamos explicar agora nessa regra. Um monstro ele é considerado sempre que ele está protegendo qualquer espaço perto dele, tá, galera? Por exemplo, o nosso amiguinho aqui, Arqueiro Goblin, ele está a todo tempo protegendo este espaço e este espaço, porque os outros 2 espaços estão bloqueados por parede e não estão perto dele. Então, ele irá atacar qualquer jogador que abaixe a sua guarda e tente sair de um espaço perto dele, ou tente realizar um ataque em outro alvo estando em um espaço perto dele.
Reação acionada por movimento. Caso o Johann tente sair do espaço do arqueiro Goblin, de perto do espaço do arqueiro Goblin, ele vai gerar aí uma reação do arqueiro Goblin, que será realizada pelo jogador à direita do Johann, que vai coletar aí um número de dados igual ao ataque do arqueiro Goblin e vai realizar um ataque no Johann antes que ele saia do espaço perto do arqueiro Goblin. Caso o Johann esteja aqui e ele queira subir para cá, ele deve gerar uma reação do arqueiro Goblin. Caso o Johann esteja aqui e ele queira descer para cá, ele também deve gerar uma reação do arqueiro Goblin. Note que o Johann pode gerar reação de mais de um monstro. Nós temos um Orc saqueador aqui, e ao sair daqui o Johann teria que levar o ataque dos dois monstros, aonde o jogador que está à sua direita escolheria a ordem que ele quer realizar estes ataques. Note também que o personagem do jogador só leva um ataque de reação quando ele está saindo de um espaço perto do monstro. Quando ele entra num espaço do monstro, ele não gera esse ataque. Caso o Johann estivesse se movendo para o espaço do arqueiro Goblin, ele não levaria esse ataque. Só quando ele está saindo do espaço perto do arqueiro Goblin é que ele gera esse ataque de reação. Em uma mesma rodada, um jogador ativo pode fazer com que o seu personagem ative vários ataques de reação cada vez que ele está saindo aí de um espaço perto de um monstro. Reação de alerta ativada por ataque. Toda vez que um jogador realiza um ataque em outro jogador, todos os monstros que estejam perto do jogador vão realizar um ataque de alerta contra ele. Caso o Johann queira atacar o casaca verde da guilda inimiga azul neste espaço, após o Johann realizar o ataque no casaca verde, após todo o dano ser computado, o jogador à direita de Johann poderá ativar a reação de alerta de ambos os monstros que estão perto do Johann, realizando aí um ataque contra o Johann de acordo com a característica expressa na carta do monstro. Lembrando que a reação de alerta não permite que os monstros se movam, que eles apenas ataquem. Caso o Johann ataque um outro monstro, estando perto de um monstro, ele não gera um ataque, uma reação de alerta, se esse ataque for um ataque de perto, corpo a corpo. Mas, se for um ataque à distância, ele irá realizar uma ação de alerta. Vamos ver o exemplo para que nós possamos compreender melhor. Caso o Johann queira atacar o Orc saqueador, e ele vai usar a sua espada enferrujada fazendo um ataque de perto, ele não vai gerar uma reação de ataque do Goblin arqueiro, porque ele está fazendo um ataque de perto. Mas, caso o Johann queira arremessar a sua espada nesta área onde nós temos dois inimigos bloqueando a passagem, tendo como alvo o saqueador Orc, ele vai gerar uma reação de alerta deste saqueador Orc e deste Goblin, pois ele usou um ataque à distância. É como se no ataque à distância o jogador baixasse a sua guarda. Uma regra, na minha opinião, muito bem pensada, que aí traz um pouco de limitação ao fato do ataque à distância não ter um limite de alcance. Então, caso o Johann fosse jogar a sua espada nesta área, após ele concluir o ataque, o jogador à sua direita acionaria uma reação de alerta para o saqueador Orc e uma reação de alerta para o arqueiro Goblin. Além, pessoal, da reação de alerta, os monstros também são ativados pelo que o jogo chama de reação de vingança. Como funciona? Como eu expliquei aqui no início, quando você ataca um monstro, o monstro possui dois valores, um valor de vida e um valor que o jogo chama de overkill. Caso você cause o dano suficiente só da vida do inimigo, esse inimigo sim morrerá, porém este inimigo irá fazer uma reação de vingança antes de morrer. Caso você consiga o valor de overkill, o inimigo irá morrer e não terá direito a se vingar de você. Caso então o Johann ataque o Orc saqueador e não consiga aqui 3 pontos de dano, consiga apenas 2 pontos de dano, antes de morrer,
o orc saqueador irá realizar uma ação de vingança. Note que caso o Johan consiga apenas um ponto de dano ou nenhum ponto de dano, o orc saqueador também ativa a reação de vingança da mesma maneira, tá? O monstro morrendo sem levar o overkill, ou o monstro recebendo apenas 1, 2 ou nenhum dano, ele ainda vai ativar a reação de vingança. A reação de vingança é feita pelo jogador à direita de quem está controlando o Johan. Na reação de vingança, o jogador deverá fazer o movimento do monstro e depois o ataque, sendo que ele pode escolher não fazer o movimento do monstro e ir direto para o ataque, mas ele não pode fazer o ataque do monstro e depois o movimento. Tem que ser na ordem movimento e ataque do monstro. O monstro então tem um valor expresso aqui em rosa, que é o quanto de movimento ele pode fazer antes de atacar. Imagine a seguinte situação, que Johan arremessa sua espada aqui no orc saqueador e consegue aí causar apenas um ponto de dano no orc saqueador, o que não é o suficiente, né, para matar o orc que tem 2 pontos de vida. O jogador à direita do Johan então poderá aí usar um ponto de movimento para fazer o saqueador orc se aproximar e então desferir um ataque com os seus 3 dados procurando por espadas contra o Johan, realizando aí a sua ação de vingança. Este ponto de movimento que o monstro tem também pode ser utilizado para abrir e fechar portas. Caso o Johan tenha dado um ataque neste orc e tenha novamente causado apenas um ponto de dano, o orc poderia fechar esta porta, isso com o jogador à direita controlando a ação, e depois então realizar o ataque contra o Johan. Ainda falando aqui, pessoal, dos monstros, né? Quando você vai montar a aventura, você vai localizar as cartas de monstro que estejam aí com o nível, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha, aqui embaixo tá vendo o nível 1 desse arqueiro Goblin. Você vai localizar todas as cartas dos monstros presentes no cenário de acordo com o número do cenário que você estiver jogando. Por exemplo, se você estiver jogando o primeiro cenário da campanha de Arcadia Quest, você vai localizar todas as cartas dos monstros presentes no cenário que sejam de nível 1. Se você estiver jogando a segunda aventura da campanha de Arcadia Quest, você vai utilizar os monstros de nível 2. E assim sucessivamente para a terceira, quarta, quinta e sexta aventura, podendo ter monstros aí até o nível 6, onde os monstros vão evoluindo conforme os jogadores também evoluem na partida. Os jogadores que completam as missões, né? Toda a partida de Arcadia Quest vai ter missões que vão direcionar os jogadores aí para vencer o jogo. Para que o jogador possa ser vencedor na partida, ele precisa completar 3 missões. Sendo essas 3 missões completadas, uma mescla, tá, pessoal, entre missões de PVP e PVE. O que eu quero dizer? Para que o jogador possa vencer a partida de Arcadia Quest, não adianta ele completar 3 missões PVP, por exemplo, matar 3 guildas inimigas. Ele precisaria, por exemplo, matar 2 guildas inimigas e completar a sua terceira missão, sendo uma missão contra o jogo, uma missão PVE. Ou completar 2 missões contra o jogo e uma missão PVP, matando outro jogador. Para vencer é necessário 3 missões completadas. Porém, essas 3 missões têm que ser uma mescla entre missões PVP e PVE. Toda vez que um jogador é o primeiro a completar qualquer que seja a missão, ele vai colocar um token da sua guilda no espaço aqui de primeiro bônus, o que vai lhe render uma moeda extra por ter sido o primeiro a completar aquela missão. Depois, todos os outros jogadores que completarem a mesma missão poderão receber uma moeda no fim do cenário. E o jogador que completou a missão em primeiro também recebe a moeda de fim de cenário. Nós estamos falando aqui de receber moedas, né? Mas afinal, em que momento que nós vamos usar essas moedas em Arcadia Quest? No momento em que um cenário é concluído, né? O cenário ele é finalizado, onde um dos jogadores vai ser aí o vencedor do cenário.
mas não o vencedor do jogo como um todo, que eu vou explicar daqui a pouco. Os jogadores vão aí para que o jogo chama de fase de melhorias. É aí que, na minha opinião, o Arcadia Quest brilha mais, galera. A fase de melhorias é o momento de você melhorar o seu personagem, de deixar a sua guilda mais forte, de comprar novos equipamentos. E como é então que funciona a fase de melhoria? A primeira coisa a se fazer então na fase de melhoria são as maldições mortais. Caso qualquer personagem nesse momento tenha alguma maldição mortal, eles vão remover todas as maldições mortais que os personagens possuem aí da sua guilda. Após isso, eles vão comprar um número de maldição mortal igual ao número de Death Tokens que cada um dos seus personagens receberam durante aquela partida. Vamos aqui imaginar, né, que a Scarlet recebeu um, o Johan um e o Vapor aí morreu 2 vezes. O jogador então que controla a guilda da raposa, primeiramente removeria todas as cartas de maldição mortal que já existissem em sua guilda. Após isso, ele pegaria aqui do deck de maldição mortal, de forma aleatória, um número de cartas igual ao número de Death Tokens em cada um dos seus personagens da sua guilda. Portanto, o Vapor receberia 2 cartas de maldição mortal, a Scarlet receberia 1 carta de maldição mortal e o Johan receberia aqui outra carta de maldição mortal. Dessa forma, o jogador que recebeu mais, o personagem, né, que recebeu mais de 1 carta de maldição mortal, ele deverá revelar as suas cartas e ficar com aquela carta que tenha o maior número, ou seja, a pior maldição. Nesse caso, então, o Vapor ficaria com a carta número 7, que é a carta aí que tem atordoado e confuso, é a carta com a pior maldição. Ele colocaria, então, esta carta na sua ficha de herói, tá? Em cima da sua ficha de herói, para ele se recordar que ele está amaldiçoado para a próxima aventura. Note que algumas cartas de maldição mortal são especificadas que elas ocupam um espaço de carta de equipamento, como no caso do estado de choque. Neste caso, a carta não seria colocada na carta de personagem, e sim bloquearia um dos espaços de equipamento que o seu jogador poderia aí vir a adquirir. Os outros jogadores que receberam, né, apenas 1 carta de maldição mortal, revelariam e ficariam aí cada um com a maldição que recebeu, porque não tem mais para escolher. O Johan deu sorte, né? E pegou aqui sem maldição, então ele ficaria sem nenhuma maldição. E após isso, os jogadores vão então descartar todos os Death Tokens que estão sobre os seus personagens. Após então distribuir as cartas de maldição mortal, os jogadores vão pegar o baralho de nível correspondente ao último cenário que eles acabaram de jogar. Por exemplo, nós vimos aqui um cenário de nível 1, eles vão pegar as cartas de nível 1. Vai ser então embaralhado essas cartas de nível 1 e será entregue a cada jogador 6 dessas cartas, tá? Cada jogador irá receber 6 dessas cartas. Assim que os jogadores receberem 6 dessa carta, eles irão revelar os conteúdos da carta para si mesmo, tá? Não precisa revelar o conteúdo para os outros jogadores. Vão escolher 2 dessas cartas para deixar com eles por enquanto, e as outras 4 eles passam em sentido horário, sendo assim que esse jogador que está passando 4 cartas vai receber 4 cartas de outro jogador, o que nós chamamos aí no board game de draft, que é o sistema aí que aumenta, né, o equilíbrio entre os jogos, permitindo que cada jogador tenha a opção de segurar cartas que podem deixar outro mais forte ou impedir que um jogador pegue várias cartas muito fortes de uma vez só. Após então você receber as suas 4 cartas do jogador que estava à sua direita, pois você passou as suas 4 cartas para o jogador à sua esquerda, você então irá escolher mais 2 cartas e você vai passar as outras 2 novamente para o jogador à sua esquerda, e você deverá receber do jogador à sua direita mais 2 cartas. No final você voltará a ter 6 cartas na sua mão,
porém não serão as 3 cartas que você comprou inicialmente. Agora você irá verificar a quantidade de ouro que você conseguiu durante a partida e você poderá comprar até 3 dessas 6 cartas que ficaram na sua mão. Dessa forma, o jogador escolherá 3 cartas para comprar e as outras 3 cartas que ele não comprou serão descartadas, voltarão lá para o deck de nível 1. O jogador deverá pagar a quantidade de ouro que ele gastou para comprar as 3 cartas e então ele poderá escolher em quais dos seus personagens da guilda ele irá equipar as 3 novas cartas aí que ele comprou. Se sobrar alguma moeda, não importa a quantidade, o jogador só poderá ficar com uma moeda para a próxima partida. Ele não vai levar todas as moedas que sobrou. É um modo aí de equilibrar o jogo e não deixar aquele jogador que conseguiu bastante moeda sempre ter bastante moeda para as próximas partidas. Bom, concluindo o nosso vídeo de regras, né, vamos falar aí de alguns outros elementos, regrinhas adicionais do Arcadia Quest. Vocês viram aí que pelo tabuleiro nós temos vários marcadores aí com esse símbolo de interrogação, né, que nós chamamos no jogo de marcadores de exploração. Como é que eu pego um marcador de exploração, tá, pessoal? Eu não preciso gastar nenhum ponto de movimento para pegar os marcadores de exploração. Somente o fato de eu estar em um espaço com um marcador de exploração e não houver inimigos nesse espaço, eu posso pegar automaticamente esse marcador de exploração. Onde esses marcadores de exploração existem vários itens e também pode ser armadilhas e cada um tem um uso. O ponto é que o marcador vai para a ficha daquele personagem que coletou o marcador de exploração. Caso esse personagem seja morto, ele vai derrubar todos os marcadores de exploração que ele tem naquele espaço aonde ele morreu. Caso a morte desse jogador tenha sido por conta de outro jogador da guilda inimiga, o jogador da guilda inimiga poderá escolher um dos marcadores de exploração que estejam com eles para pegar automaticamente para si e o restante dos marcadores irão cair no espaço aonde o jogador morreu. Vamos falar aqui agora, pessoal, dos 3 tipos de cartas de item, né, que nós temos disponíveis aqui no Arcadia Quest. Nós vamos encontrar as cartas aí que são cartas de ataque, né? Essas cartas normalmente serão armas ou magias que você vai utilizar para realizar um ataque. E essas cartas, normalmente ao ser usadas, você vai ter que colocar aí, né, um marcador de exaustão nela para simbolizar que essa carta foi utilizada. Tá? Mas algumas cartas, como a espada fiel, nós podemos ver que ela possui aqui bônus, né, nesse espaço aqui embaixo. Esses bônus que ela possui aqui embaixo, pessoal, eles são bônus permanentes. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que essa carta esteja exaustada, esses bônus estão sempre ativos, concedendo mais um dado de armadura e mais um dado de reroll para o jogador que possui, para o herói que possui a espada, mesmo que ela esteja exaustada. Com ela exaustada, o jogador só não vai poder utilizá-la para atacar, mas os bônus embaixo da carta continuam disponíveis. Outro tipo de carta que nós temos no jogo são as cartas permanentes, né? Vem escrito aqui na carta, né, ó, permanente, né? No caso, esse aqui é o anel solar. É uma carta que vai estar constantemente te concedendo aí um reroll. Essa carta não é exaustada, você não usa ela para fazer um ataque. É um equipamento que está te concedendo um bônus permanente, constante. Por último, nós teremos essas cartas com fundo verde, como no caso da flecha mortal, que o jogo chama de ampliação. Tá? Essas cartas você também exausta ela normalmente junto com outra arma. Você usa ela em conjunto com uma arma. E você recebe o bônus descrito aqui nela quando você está realizando ela em conjunto com um ataque com uma outra arma. E ela também deve receber aí o token de exaustão da guilda junto com a arma que você está usando. É uma carta que, como o nome diz, né, ampliação, ela vai estar aí ampliando o seu ataque, potencializando, né, o seu dano quando você utilizar ela. E por último, né, pessoal, como eu disse,
Quando você joga o Arcadia Quest, você termina uma partida, você vai registrar aqui, de acordo com o nome do cenário que você jogou. Note que aqui nós temos o nome de todos os cenários em Arcadia Quest. E aqui nós temos a medalha que cada jogador recebe durante aquele cenário. Portanto, você vai escrever o nome aqui do jogador que, por exemplo, jogou o Distrito dos Martelos. E no Distrito do Martelo ele foi o vencedor. Depois vocês vão computar entre todos os personagens qual foi o jogador que teve menos morte em sua guilda. Então você vai escrever ali o nome daquele jogador. Depois o jogador que coletou mais moedas, o jogador que recebeu a recompensa e se o jogador recebeu algum título. Você vai anotando o nome do jogador. Quando chegar no final da campanha, vai somar qual foi o jogador que venceu mais cenários. Vai escrever o nome dele aqui embaixo. Qual foi o jogador que morreu menos vezes? Vai escrever o nome dele aqui embaixo. No final, o jogador que tiver conseguido mais medalhas aqui será o vencedor de toda a campanha de Arcadia Quest. Beleza, galera? Essas daí foram todas as regras do Arcadia Quest, tá? Tentei entrar aí no máximo de detalhes possíveis para não deixar passar nada para vocês, para que vocês possam aí jogar a sua partida de Arcadia Quest sem cometer aí grandes erros, né? E com o domínio da regra. E para você também que está assistindo para conhecer o jogo, se está em dúvida entre comprar ou não o jogo, eu gosto de detalhar bastante a regra para que você possa fazer a sua escolha. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar nos comentários aí o que vocês estão achando desse padrão, né, de vídeo de regras aí da matilha. Se vocês gostam de uma regra assim mais completa ou se vocês preferem aquela regra que só passa por cima e mostra aí só o basicão do jogo, vamos dizer assim. A opinião de vocês é muito importante. Nós estamos trabalhando aí para atender todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você receber notificação do YouTube, porque nós vamos trazer gameplay do Arcadia Quest aqui no canal. Você vai poder ver aí a Matilha jogando uma gameplay do Arcadia Quest. Beleza então, galera? Aquele abraço e até a próxima!